Pós-provocações, terceiro e último. Esse programa jamais será uma janela aberta para o mundo, mas com certeza será um periscópio sobre a cabeça do meu pai, Antônio Abujamra. Conosco, seus amigos. Hugo Giorgetti, cineasta. Vera Holtz, atriz. Jefferson Del Rios, crítico de teatro. Ida Vicência, crítica e escritora. Gregório Bassic, jornalista e diretor do Provocações durante esses 14 anos. Estamos aqui falando sobre provocações. Provocações. Posso dizer, sem falsa modéstia, que fui um dos privilegiados do programa Provocações, de ter participado cerca de 10 vezes do programa, como entrevistado de programa inteiro, de programa cheio, e como interveniente, ora como ombudsman, ora como amigo de provocações, ora como ouvidor. O último programa que gravei era um programa comemorativo dos 70 anos da morte de Mário de Andrade. O programa acaba com um texto brilhante de Mário de Andrade, que Abujamra lê admiravelmente, e que pode ser tomado metaforicamente como uma despedida de Abujamra da TV Cultura e desta vida. Diante da vida, eu jamais tenho o prazer do espetáculo. Eu vivo. Isso de morrer não tem importância. O importante é viver um pouco agitando e encantando a vida. Para mim, viver é gastar a vida. O meu trabalho de 14 anos e 10 meses escrevendo o texto de provocações. Eu escrevi a abertura, eu fazia um elenco de perguntas todas provocativas exatamente para que as pessoas respondessem e aí ele fazia o programa em cima disso. As poesias finais e os textos finais, quem escolhia era eu escolhi 95% daquilo. Só não escolhia Fernando Pessoa porque isso era com ele mesmo, né? Isso era o departamento dele. Mas eu escolhia e só teve uma vez que ele se recusou a ler e foi uma história engraçada, né? Eu trouxe um texto do Martin Heidegger, né? Que é um dos principais, se não o principal filósofo do século passado, que influenciou o Sartre, influenciou Adorno, etc. Né? Era um texto maravilhoso. Você acha que eu vou falar a Heidegger? Ele tinha uma razão muito clara, né? O Heidegger foi um cara que inscreveu-se no Partido Nazista Alemão em 1933, mas não por filosofia, ele se inscreveu por um oportunismo mesmo. Ele precisava de ser reitor da Universidade de Freiburg, né? Então, ele ganhou a reitoria por aí, né? Só que ele depois perdeu a reitoria porque houve uma pressão dos professores e da amante dele, que era uma aluna, né? Judia. Hannah Arendt, exatamente, né? Mas aí o que acontece? O que é muito curioso é essa coisa. Que ele falou, não, isso aqui eu não leio, eu falei, tá bom, tudo bem, não leio, não leio. Né? Agora, anos depois, ele montou uma peça que era a vida do Heidegger, e que ele fazia o papel de Heidegger, né? Exatamente. Aí eu cheguei e falei, vamos ver o que dá. Ler não pode, né? Entreguei o mesmo texto para ele outra vez, ele leu, gravou tudo. Depois que ele acabou de gravar, eu perguntei a ele, escuta, esse texto aqui você tinha recusado, você não tinha nem lido esse texto há 4, 5 anos atrás, tinha recusado. Ele falou, mas pensando bem, é um texto bom, viu? Quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo, quando qualquer acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver tornado acessível com rapidez, quando se puder assistir em tempo real a um atentado no Ocidente e a um concerto sinfônico no Oriente, quando o tempo significar apenas rapidez online, quando o tempo, como história, houver desaparecido da existência de todos os povos, quando um esportista ou artista de mercado valer como grande homem de um povo,
Quando as cifras em milhões significarem triunfo, então reviverão como fantasma as seguintes perguntas: para quê? Para onde? E agora? A decadência dos povos já terá ido tão longe que quase não terão mais força de espírito para ver e avaliar a decadência simplesmente como decadência. Não, mas eu acho que ele, nesse meio tempo ele descobriu que o Heidegger não era um cara que se inscreveu no Partido Nazista e que por isso que ele foi para ser reitor de Heidelberg. Ele já tinha escrito O Ser e o Tempo em 1927. Sim. Ele já era um filósofo importantíssimo. Isso que você falou, nesse meio tempo é muito interessante, porque dava para perceber esses meios tempos dele. Eu acho, por exemplo, que o Abu Janra era um socrático com rastros da utopia da América Latina dos anos 60. Bom. Por aí assim. Então, você vê uma coisa, né? O socrático, ele sempre continuou sendo um grande amante da liberdade de consciência e, assim, indiscutível. Eu já acho que ele era um sartriano, assim. Pronto. Mas essa questão da América Latina, você percebe que, aos poucos, ele vai se afastando dessa noção utópica, né? Ou seja, você percebe o que ele está lendo, sem perguntar o que, na verdade, né? No que eu posso ajudá-la? Não sei, não disse. Só disse que queria me ver hoje à tarde às 2. Imagino que tem a ver com o meu ensaio sobre Platão. Ah, sim, seu ensaio sobre Platão. Hannah Arendt. Eu acho que o senhor não gostou de nada. O que a faço por isso? Ah, porque o senhor pediu que eu viesse. Quer dizer que você acredita que se os meus alunos fazem coisas que eu não gosto, eu peço para eles virem até aqui? Que pobre opinião você faz de mim, hein? Não, não de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Por que você está em pé? Bem, o senhor não me pediu para sentar. Senta. Mas ele lia, ultimamente ele já dizia que não lia mais. Eu caí Meu em pai todas. lia muito, o Eu tempo caí em todas as inteiro. armadilhas. E eu sentava agora, nos últimos meses que eu tô morando perto da casa dele, eu sentava e o tesão dele era sentar, abrir o livrinho e falar, escute isso. E falava coisas lindas o tempo inteiro, e lia tudo, e continuava lendo. E todos os jornais, e pedia para eu comprar jornal da Inglaterra, ele nem sabia falar inglês, entendeu? Ele era um absurdo. Mas tem um depoimento dele que ele diz, quando me perguntam, quando vem um meninote desses me perguntar o que eu devo ler, eu digo, olha, eu nem sei mais sobre leitura, lê gibi, lê o X9. Mas tem da arte da releitura que ele fala, mais do que ler, releitura. Reler. Mas Isso ele lia algumas fala. coisas incríveis. Uma vez foi uma provocação minha. Uma vez eu dei para ele, numa viagem que a gente estava fazendo para o Nordeste, eu dei um livro para ele chamado A Totalidade e a Ordem Implicada, de um físico quântico. Nossa. Falei, Abu, leia essa coisa. Ele perguntou o que era, eu falei, isso aqui é física quântica, mas é uma coisa que está a um nível de compreensão. Tal. Ele pegou, leu, odiou, mas leu. Há coisas do Abu Janra realmente que nós continuaremos a descobrir todo dia uma coisa nova. Por exemplo, esse lado sério que ele poderia ter e que às vezes ele se esquecia. Então ele estava sério. Eu me lembro na missa de 7º dia da viúva do Flávio, a atriz Aricle Pérez, o Abu, que não era nada religioso, estava com uma seriedade na Igreja da Consolação, absolutamente dentro daquele clima. A morte trágica da Aricle, o Flávio já tinha morrido, alguma coisa mexeu no Abu Janra. Eu fiquei num canto da igreja, assim, em pé, observando aquele homem. Seja lá que religião que fosse, ele estava ali numa situação de solenidade e de luto. Eu falei, e quando a gente saiu, ele estava sério, sem brincadeira, sem frase de efeito, alguma coisa tinha apanhado nele.
Ele estava ali fiel às velhas amizades, às atrizes, ao teatro. Ao teatro. Ele estava ali abalado pelo teatro. O Linneu, quando morreu o Linneu, nós fomos com ele ao enterro do Linneu. Eu me lembro, ele não quis se aproximar, ele não queria ver, ficou quieto, mas ele ficou horas parado, quietinho, sozinho, também reverenciando aquele momento de luto, Você né? comprovou. Tem uma coisa do meu pai que eu trago também, né? Essa cara meio séria. E todos os meus amigos, minhas amigas, meu pai é muito famoso. Eu tenho medo do seu pai, eu tenho medo do teu pai, eu tenho medo de você. De mim não precisa ter medo. E vou te dizer, do meu pai você também não precisa ter, porque ele era uma pessoa muito doce, muito doce. Essas frases, essa capa que ele fazia, também era para se defender também da doçura. Uma tática. Era uma tática, não só de si, né, aquela coisa do teatro que você falou, mas era uma tática mesmo, porque ele era muito frágil, assim, sabe? Assim, É uma camuflagem dele, né? Uma camuflagem, assim. Então, assim, ele era, né, essa carona dele, assim, que era uma espécie de defesa, porque ele era extremamente doce. Tanto é que no velório dele, foi um negócio assim, era uma festa uma festa, assim, né? Não tinha nem como... De encontro da classe, de encontro, né? E você não vê uma migalha. E meu pai brigava com todo mundo. Ele brigou com você? Ele pode não ter tido atrito, mas ele deve ter te xingado. Alguma hora da vida sim. ele deve ter te xingado. Algum dia ele conseguiu me pegar de algum lado. Exatamente. Sim. E engraçado que hoje, você vê, assim, não tem uma... Fala o que do Abu? Brigou comigo porque eu não encenei direito. Hoje, a lembrança dele é uma frase de efeito que ele falou, né? Agora, você veja a imagem que as pessoas que não o conheciam deviam ter dele, né? Nós gravamos 702, 703 provocações aqui. Pelo menos uns 600 as pessoas chegaram um pouco sempre assustadas, preocupadas. Elas topavam... Com medo, né? Sem dúvida, mas com medo. O que será que ele vai me dizer, né? Mas ele não avançava, né? Eu me lembro que eu falei, Abu, tem certas coisas que você não precisa perguntar para mim, né, Abu? Você sabe que eu não sou preparada para isso, né? Em 2001, ele falou, não se preocupe, Verinha. Eu sei, Verinha. Que querido, né? Então... As pessoas saíam maravilhadas. É lógico. E você também saiu que eu vi o seu programa. Sobre esse negócio dele ser doce, impressionante, porque ele dizia muito essa frase, mais importante do que o amor é a gentileza. É a gentileza. Eu prefiro falar um pouco sobre o amigo, sobre aquele que era, antes de mais nada, a própria contradição. Aquele homem que provocava, aquele homem aparentemente austero, aquele homem que transmitia para as pessoas até um determinado temor, era, em realidade, aquele amigo carinhoso, aquela alma infantil até, eu diria. Aquela criatura que, em determinados momentos, nos abraçava e chorava. E aquela que a gente lê, alô, Abu, tá tudo bem? O que resta dele? Não, ele pergunta, diz, como é que você... Alô, é o Abu? Não, é o que resta. Alô, é o Abu. Agora que você pergunta, você vai bem? Ele fala, mal, e você? Nós trocamos, você viu, coisa de amizade. De todos os diretores brasileiros, praticamente é o único com que eu trocava e-mail na madrugada. Vira e mexe tinha um e-mail dele, e sempre uma autodefinição. Abu, o velho. Abu, o triste. Abu, o solitário. Abu, o indignado. O que não dorme. O que não dorme. Essa noite que eu não durmo. Eu acho que o meu pai, todos conheceram a Belinha, minha mãe, né? Eu acho que o meu pai, depois que ela faleceu, fazem 2 anos, eu acho que ele desistiu um pouco e ele começou a usar a loucura dele, que era uma loucura agradável, assim, e começou a viajar na maionese de verdade, assim, né? Mas eram coisas lindas. Então, ele tinha uma árvore, que ele ficava sentado na cadeirinha dele lá, e ele tinha uma árvore e ele começou a viajar naquela árvore e falar coisas tão poéticas. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir falar daquela árvore. E ele falava, vem cá, Andrezinho, vejam aquelas bailarinas dentro da árvore. Ele começou a usar
essa loucura que ele tinha, eu acho que meio para escapar dessa dor que ele... Agora parece que a gente vai cair num sentimentalismo. O teatro é aquela coisa da liberdade, o mundo namora 2 vezes, 3 vezes, tem 15 mulheres. O Abu era um cara ligado na Belinha. A Belinha, realmente você falou, é a rainha. A Belinha controlava, inclusive, com o Abu. O Abu abriu o jogo, né? Os bookmakers estão atrás de mim, estou devendo dinheiro. A Belinha que segurava essa onda. O Caco, uma vez, Caco Coelho, ficou muito amigo do Gaúcho também, né? Muito amigo do Abu Janra. Daí chegou um dia, ele estava indo para o ensaio com o Abu e levou o Abu para o bookmaker. Aí ele falou, Caco, cancele o ensaio. Acabou tudo, ficou ali. O lance do meu pai era cavalo. Isso, Não tinha jeito. Ele cara. falava muito, até lúdico, né? Meus cavalinhos, lúdico, né? Assim, Meus cavalinhos. E ele olhava para mim e falava assim, André, jogo é o pior dos vícios. E jogava no cavalo, né? Então, quer dizer... Uma vez eu perguntei para ele, eu moro perto do Jockey, se a gente podia conversar naquelas arquibancadas, né? Ele disse, no Jockey eu não entro de jeito nenhum, vou me prender, eu devo a terra. Mas disse que ele chegava na mesa, estava almoçando no Jockey, né? Colocava o dinheiro na mesa e chamava o garçom. Vá lá e aposte. Nem sabia que cavalo, não queria saber nada. E já nem se arriscava. Isso né? tudo todo mundo achava encantador, né? Sempre estava provocando alguma coisa, né? Tava criando alguma No fundo, situação. ele queria que gostassem dele, né? Essa que é a verdade. Ele queria ser amado, né? E o método dele era meio contraditório para isso. Mas, no fundo, o que ele queria... Prestem atenção em mim, olha como eu sou, gostem de mim. Pô. É isso mesmo. Ele queria isso, No fundo, não era mais do que como isso. nós, nesse sentido, como todos. Ele era como todos nesse sentido. Claro, ele armou uma tática. A gente precisa tomar muito cuidado, eu acho. Contraditório, né? Porque ele morreu muito recentemente, todo mundo aqui tinha uma ligação de muitos anos com ele, gostava muito dele, para não fazer uma hagiografia do Abu, não transformar ele no que ele não era. Era um cara complicado, difícil, que errava pra caramba, tinha talento, certamente tinha talento, lógico, mas precisa situar bem ele, porque ele criou todo um mecanismo Não, Hugo, acho que você tem razão. E esse negócio do você tem fracasso, razão, viu? eu Isso é gostaria de importante saber. falar. Você tem razão. Papai era complicado, brigava, incoerente. Ele era tudo isso que você está falando. Mas, se você for ver, não é por sentimentalismo e nem porque ele morreu faz pouco tempo. Porque o que sobra do ser humano depois que morre, sendo o Abu ou sendo... Sobra, assim, você tem alguma... Mesmo ele sendo malucão e fazendo loucuras, as suas lembranças dele, mesmo sendo sentimentalistas ou não, são lembranças boas. É claro. Então, quer dizer, claro. eu já fiz um monte de besteira na vida e eu espero, e você, talvez o papai tenha feito mais, porque foi bem loucão mesmo, e isso é muito bom, não é loucão no mau sentido. Mas ele deixou um séquito de abuso, né? De gente fazendo... mas isso que eu estou falando, ele queria que gostassem dele, claro, ele se armou para isso e as pessoas realmente gostavam. Isso. Mas eu acho que ele tinha uma coisa que a gente... Era mágico. Ele tinha uma magia quando você estava do lado dele, né? Então, foi incoerente, instável, aquelas frases todas, mas era mágico. E a lembrança hoje é essa, é um espaço sem julgamento em que você estava em êxtase, curiosa com a vida e elevada pela vida. Ele... vai, não tenha medo da vida. Que maravilha, não é? Mas era isso. Ele é isso. E a geografia, fique tranquilo. Tem horas que eu esculhambo com ele, assim, eu falo mal dele. Ele gostaria disso. Teve uma vez que eu fui a um céu com ele, que ele ia fazer provocações lá. Fiz uma crítica, dizendo, não sei como é que essas pessoas amam o Abu, não sei como é que chamam de Abu esse monstro, e comecei a falar mal dele. Aí uma amiga dele mandou para ele um e-mail lá, disse, mas que negócio é esse, essa moça falando tão mal de você? Ele disse, deixa, é assim, vamos ver o que ela vai acabar fazendo. Quer dizer, ele adorava, né, que abrisse o jogo, né? E era uma pessoa tão especial que, de repente, mereceu esse encontro nosso aqui. Se não fosse... Mereceu. Se ele estiver vendo isso aqui, ele deve estar xingando todo mundo.
Nas últimas 84 vezes que o Abu Janra subiu no palco, eu estava com ele. Nós fizemos 42 céus, em 2013 e 2014. E ele sempre pedia, quando nós estávamos chegando e íamos de carro, ele pedia que fosse devagar, que ele queria conhecer a periferia. Claro, o lugar que ele conhecia de muitas formas. E quando chegávamos nos céus, a primeira coisa que ele ia era conhecer a Caixa Preta, que ele sempre entrava no teatro, devagar, com o seu respeito, e depois pedia para ir conhecer a biblioteca. E na biblioteca ele sempre chamava, claro, a bibliotecária e perguntava assim, me traga qualquer livro que tiver nessa biblioteca. A bibliotecária, claro, trazia os melhores, os maiores autores que ela conhecia, e ele abria e falava assim, nenhum desses livros foi lido por nenhum aluno deste colégio. Por favor, façam com que seus alunos leiam esses livros. E ele levava sempre os poemas que ele gravou de Fernando Pessoa e distribuía para as professoras e pedia que eles fizessem cópias e que trabalhassem esses alunos com os poemas. Ele tinha um orgulho muito grande de fazer teatro para aquelas pessoas que provavelmente nunca tinham entrado num teatro. Eu considero essa uma das atitudes políticas mais bonitas que o Abu Janra tinha. Eu seria o próximo entrevistado do Abu Janra no Provocações, mas infelizmente essa entrevista nunca aconteceu. Eu sou historiador e professor de história no ensino médio há muitos anos e imagino que a gente fosse conversar sobre justamente essa relação da história, da juventude, como se enxerga isso hoje em dia, as possibilidades. E vejo que perdi uma ótima oportunidade de aprofundar a reflexão, como o Abu Janra sempre promoveu e que os alunos também respondiam muito bem à sala de aula com comentários. Não eram poucos os alunos que eu tinha que assistiam constantemente o programa, já que a certeza que muitas vezes a gente ouve dos livros didáticos a gente não encontrava no programa do Abu Janra. Ele sempre provocando uma reflexão mais profunda, uma fuga do senso comum e uma reflexão mais autêntica, mais filosófica. Aqui termina Pós-Provocações, terceiro e último programa. Termina com meu pai dizendo uma poesia. Nesses 702 programas, meu pai sempre disse uma poesia. E ele termina dizendo uma poesia de João Cabral de Melo Neto, que de longe, para ele, para mim, foi o maior poeta desse país. Todo mundo aceita que ao homem cabe pontuar a própria vida, que viva em ponto de exclamação, se tiver a alma dionisíaca, que viva em ponto de interrogação, em caso de filosofia ou de poesia, e que viva equilibrando-se entre vírgulas e sem pontuação na política. O homem só não aceita do homem que use a pontuação fatal, que use na frase em que vive o inevitável ponto final. Beleza.